Olá, meu nome é Marcelo, eu sou professor de música da Escola de Música Clave e eu vou estar realizando uma série de 3 vídeos sobre o contrabaixo elétrico. E essa é uma realização da Escola de Música Clave, juntamente com a Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, da Lei Aldir Blanc. E eu gostaria de estar falando sobre o primeiro vídeo, sobre a história do baixo elétrico. Então vamos lá? Bem, o contrabaixo elétrico surgiu por causa de um problema que existia naquela época no meio dos músicos. Naquela época, nos anos 50, já existia a guitarra elétrica, né? E os baixistas tocavam apenas com baixo acústico, não tinha uma outra opção. Então o contrabaixo acústico, além dele ser muito grande, de difícil transporte, ele não produzia um volume de som adequado para aquelas formações musicais. Então o mercado já estava carente de algo melhor. Foi então que, pensando nisso, um técnico de eletrônica americano chamado Léo Fender concebeu o contrabaixo elétrico a partir do contrabaixo acústico. O que ele fez foi redimensionar o tamanho do instrumento e ele concebeu esse instrumento de corpo sólido. E ele colocou um captador, né, no instrumento para que pudesse ser ligado no amplificador e ter um resultado sonoro maior do que o contrabaixo acústico. E foi então que ele introduziu no mercado o seu primeiro modelo, em 1951. Esse modelo se chamava Precision, um modelo que é utilizado até hoje em dia, né? Então ele lançou esse modelo no mercado e foi ganhando popularidade com o passar dos anos. Então, quando ele lançou esse modelo, outras empresas também se interessaram em fabricar seus próprios modelos, como a Rickenbacker, a Danelectro, a Hofner, também lançaram seus modelos nessa década. E o Léo Fender, como era um cara obstinado em sempre melhorar os seus produtos, ele foi inovando e foi aperfeiçoando seus modelos. Como em 1957 ele lançou a segunda versão do Precision. E dessa vez o modelo vinha com 2 captadores, além de outras melhorias. Então o contrabaixo elétrico ele começou a evoluir dessa época, né? E a partir de então ganhou o gosto popular entre os músicos, né, do mundo inteiro. Falar sobre o baixo elétrico, realmente temos muita informação, porque o baixo elétrico, quando ele foi introduzido no mercado, ele era passivo. O que quer dizer? Era um circuito eletrônico passivo. Então, outros fabricantes investiram mais tarde em instrumentos modernos, instrumentos de captação ativa, instrumentos com um preamp interno, para poder dar um resultado sonoro melhor, né? Agora eu gostaria de estar mostrando para vocês as partes do instrumento. Vamos lá? Então, gente, como eu disse anteriormente, vamos conhecer as partes do instrumento, ok? Aqui nós temos um modelo de 4 cordas, não é? Para facilitar a compreensão.
Então vamos lá, vamos começar de cima para baixo. Nós temos ali na primeira posição a mão, ou headstock, né? Essa parte do instrumento é a parte onde são parafusadas as tarraxas, né? Para que a gente possa afinar o instrumento. Então as cordas são enroladas nas tarraxas, que por sua vez são peças feitas de metal, e a gente consegue alcançar as notas de cada corda para afinar o instrumento e poder posteriormente tocar. Ok? Nós temos um pouco abaixo ali as casas. O que são as casas? São os espaços que ficam na escala do instrumento onde a gente executa as notas. E essas partes, denominadas casas, são separadas por uma peça chamada trasto ou traste, né? Essa peça é concebida de metal, de aço, e ela é encravada na escala do instrumento, exatamente na posição aonde se separam as notas. Isso aí é calculado matematicamente quando o luthier, que é fabricante do instrumento, faz esse cálculo para poder conceber a escala, dividindo as notas perfeitamente, ok? Então e o braço? O braço é essa peça inteira, onde tem a escala, onde tem a mão, né? Ela geralmente é parafusada ou em alguns modelos é inteiriço. O que quer dizer? Quer dizer que o braço, na hora da fabricação, é colado ao corpo, ficando então uma peça só, né? Mais abaixo nós temos as cordas, que são esses traços longos na vertical que vai de uma extremidade à outra do instrumento, né? Nesse caso de 4 cordas, nós temos a corda mais fina da direita para a esquerda da imagem, né? A corda mais fina e a segunda corda mais grossa e por assim vai, ok? O corpo do contrabaixo, tradicionalmente, ele é concebido de madeira, porque a madeira é uma matéria-prima que tem uma vibração com melhores resultados para os músicos, ok? É uma vibração mais orgânica. Então a maioria dos contrabaixos são fabricados de madeira sólida, ok? Quando se trata de um instrumento sólido. E mais abaixo nós temos os captadores. O que são os captadores? São basicamente bobinas enroladas de fio de cobre muito fino, e dessas bobinas saem 2 extremidades do fio de cobre e é ligado ao circuito do instrumento, um pequeno circuito eletrônico que fica dentro do contrabaixo, ok? E esse circuito eletrônico, como vocês podem ver na imagem à direita, tem botões de volume, regulador de médio, grave e agudo, ok? Quando esse circuito ele é ativo, ou seja, um pré-amplificador, ele é alimentado geralmente por uma bateria de 9 volts ou 2 baterias, resultando em 18 volts. E aí ele vai ter, obviamente, mais controles, como por exemplo 2 a 3 bandas de médio, grave, agudo, ganho, né? Para que o instrumento fique mais versátil ainda e tenha um resultado sonoro melhor, ok? E a última peça mais abaixo, como podemos ver, é chamado de base ou ponte para segurar as cordas, ou seja, as cordas são enfiadas nessa ponte e dessa ponte ela vai até a outra extremidade, que é a mão, para ser colocado nas tarraxas e afinar, tá? Existem 2 formas básicas de se colocar cordas em pontes de contrabaixo. Ou se coloca as cordas por trás da ponte, né, que é o mais comum, ou tem baixos onde a gente coloca as cordas pelas costas do corpo. Tem buracos atrás do corpo, nas costas, onde se enfia as cordas e as cordas passam pelos carrinhos da ponte e vão até a mão, ok? Bom, primeiramente eu gostaria de falar rapidamente para vocês sobre a nossa mão, né, e a postura que nós devemos ter, né? A postura, ela deve ser ereta,
ok? Para que a gente consiga preservar a nossa coluna enquanto a gente toca com o instrumento em pé ou sentado, ok? E quanto à mão, como vocês podem perceber, a nossa mão ela tem o polegar, o indicador, o médio, anelar e mínimo, tá? E na mão a gente também pode contar por números. Quando a gente vai fazer exercícios, né? A gente conta o dedo indicador como 1, o médio como 2, o anelar como 3 e o mínimo como 4. Ok? Em muitos exercícios, por exemplo, de tablatura, os dedos são numerados, indicando quais dedos devem ser colocados nas casas. Ok? Agora nós vamos dar uma passada na representação gráfica do instrumento. Gente, a representação gráfica consiste no seguinte: nós temos aqui o primeiro desenho na horizontal. O primeiro desenho, como vocês podem perceber, existem duas linhas na direita da imagem. São duas linhas, uma subindo e outra descendo. O que isso indica? Isso indica que está representando a mão do instrumento. Então você toma como referência a mão do instrumento para você entender o sentido da escala. Ok? Então você pega essas linhas horizontais, são 4 linhas no caso, elas representam as cordas que tem o instrumento, tá? E aí nós vamos contar essas cordas de baixo para cima, tá? A primeira de baixo vai ser a corda Sol, a segunda a corda Ré, a terceira a corda Lá e a quarta é a corda Mi, que é a corda mais grossa, né? E o número de casas nós contamos da direita para a esquerda também na imagem, como está na imagem. Tá? Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e por assim posteriormente. Tá? Já na segunda representação gráfica, nós temos a imagem na vertical. Como acontece, a gente vê em muitos livros, né? Em muitas apostilas. Então não é muito diferente. A imagem está na vertical. As linhas que vocês verem na parte superior representam a mão. Então a gente tem como referência as cordas, que são as linhas verticais. No caso, a corda mais fina, a Sol, da direita para a esquerda da imagem. Depois vem a corda Ré, depois a corda Lá e a corda Mi, né? A corda mais grossa, ok? Então nós estamos finalizando aqui esse primeiro vídeo, né, sobre os aspectos básicos do contrabaixo elétrico, como a história, as partes físicas e um primeiro exercício para compreensão, né, de como a gente faz a contagem na escala do instrumento, ok? Agora nós vamos ir para o segundo vídeo e eu peço a todos que, se não entenderam direito, podem pausar o vídeo, podem voltar para que possa melhorar a sua compreensão, ok? Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e nós vamos agora partir para o segundo vídeo, no qual eu vou estar falando sobre o ritmo, ok? Então vamos lá? Tchau a todos, muito obrigado.